Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que nos acompanha em casa através do canal digital 40.1 da TV Câmara de Lavras, prefeito municipal de Lavras, Dr. José Xerém, seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez, vice-prefeito Dutti, na pessoa dos dois, cumprimento todos os membros aqui do nosso parlamento, que gostaria de cumprimentar um a um, nome por nome, pegar na mão de todos vocês, mas como vocês viram, nós já estamos iniciando a reunião com um pouco de atraso e não poderei ter esta oportunidade, mas ao final da reunião irei aí com o maior prazer cumprimentá-los. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta casa, que é a casa do povo, é a casa de leis, é a casa de todos vocês, ok? Dando início a esta sessão, eu gostaria de solicitar ao vereador Coronel Claré, nosso primeiro secretário desta casa, que faça a leitura dos vereadores presentes para início da sessão. Vereador Tiailton, vereador Bira, vereadora Daia, vereador doutor Alessandro, Marcos Possato, Antônio Carlos Nogueira, Mestre Grilo, doutor Sebastião, João Paulo Felizardo, Coronel Claré, Cristiane Costa, Lila, doutor Matusalém, Naná, doutor Enio, Peterson e professor Carlos Lindomar, todos presentes. Havendo número regimental, declaro aberta esta sessão. Convido o prefeito municipal de Lavras, doutor José Xerém, e o vice-prefeito Dutti para comporem o plenário conosco. Até eu vim sem hoje, prefeito. Aproveitando a oportunidade que nós estamos com a presença do prefeito aqui, do vice-prefeito, os secretários, todos vocês, eu gostaria de solicitar ao Dutti que relembrasse os velhos tempos como presidente desta casa e como vereador que passou aqui por muitos anos, que fizesse para nós, Dutti, a oração inicial dos trabalhos desta noite. Bem, boa noite a todos. Com muita alegria que retorno a essa casa, onde estive presente durante 20 anos. Então, uma alegria muito grande. E com essa alegria, eu convoco a todos que a gente faça juntos a oração inicial, universal, que é a oração do Pai Nosso, para que a gente tenha bastante êxito nessa reunião de hoje. O doutor Zé está me lembrando aqui, desculpa, quero pedir a todos que a gente faça essa oração em intenção de um ex-funcionário nosso, que todo mundo conhecia muito, é o Baixinho, né? Infelizmente faleceu num acidente que ele teve, que caiu de um telhado. Então, todos juntos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, prefeito municipal, vice-prefeito, gostaria de aproveitar a oportunidade de vocês nesta casa hoje para poder lançar o nosso sistema tão solicitado aqui de controle de falas, né? Para que nós possamos ter uma reunião cada vez mais produtiva e que possamos objetivamente discutir as ações desta casa com muita tranquilidade.
Com isso, senhores vereadores, eu gostaria, antes de passar a palavra ao nosso excelentíssimo prefeito, de passar essa informação para vocês de como que vai funcionar daqui para frente. Até para que nós possamos ter sempre uma maior organização e uma maior distribuição de tempos para todos os vereadores por igual, né? Então, quando os vereadores forem fazer uso da palavra, todas as vezes que for discutido algum projeto e ele abrir a discussão, nós iremos passar a secretária, a segunda secretária, a vereadora Cristiane Costa, para que os vereadores façam inscrição. Fazendo a inscrição, cada vereador terá 5 minutos de fala para cada projeto, prorrogável por mais 2. Então, o vereador fala durante 5 minutos. Um exemplo, nós estamos com a presença do prefeito aqui hoje. Se o vereador quiser perguntar ao prefeito sobre algum projeto que ele irá citar, o vereador terá 5 minutos para fazer todas as perguntas que ele acha pertinente, e quando der 5 minutos vai soar este barulho, ó. Vai soar, vamos aguardar. Aí terminou o tempo do vereador. Se o vereador achar que não concluiu a pergunta, ele solicita ao presidente a prorrogação por mais 2 minutos. Passados 2 minutos, soa novamente o barulho. Terminou o tempo do vereador. O prefeito, o vice-prefeito e todos os convidados terão 10 minutos para cada tema. Então, se o prefeito, prorrogáveis por mais 10. Se o prefeito falar de um projeto, ele tem 10 minutos daquele projeto, prorrogável por mais 10. Ao concluir a sua apresentação, soa o mesmo barulho. Qualquer convidado que vier a esta casa. E o líder do prefeito, em assuntos pertinentes à liderança do governo, com regimento interno, tem também o direito à fala em cada projeto por até 10 minutos. Líder de bancada, nós ainda não temos, os vereadores podem indicar, cada partido, né, pode indicar o seu líder de bancada, o líder de bancada também possui 10 minutos. E líder de oposição, nós também ainda não temos indicado, mas se houver, o líder da oposição também tem direito a 10 minutos. É claro que em projetos que estejam em discussão naquele momento, não haverá oportunidade para falar de outros assuntos. Eu estou explicando esta noite porque é a primeira vez que nós vamos lançar aqui o nosso cronômetro de tempo, a pedido de vários vereadores, né, para que a gente possa ter uma reunião cada vez mais célere. Alguma dúvida, senhores? Senhor presidente. Pois não. O barulho parece com o canto de um grilo? Um pouco. Nós vamos lembrar de você toda vez que nosso tempo estiver terminando, viu, mestre? Senhor presidente, Pois não, e vereador. na terceira parte? A terceira parte, o vereador tem direito a 7 minutos. E eu vou solicitar a todos os vereadores e vereadoras que nós possamos assistir a terceira parte de todos os vereadores, por respeito ao próprio vereador, por respeito às ideias e para que o plenário possa estar ciente de todos os assuntos discutidos aqui. Então, 7 minutos é um tempo razoável para todos. As nossas reuniões serão mais objetivas e diretas e nós não iremos cansar também a população, né, que está nos assistindo em casa, que não fica até depois das 10, 11 horas acompanhando a sessão da Câmara. Então, se necessário for, quando tivermos assuntos de alta relevância, iremos até... Senhor presidente, Pois não, vereador. queria fazer uma sugestão. A terceira parte, pelo que a gente ficou definido aí, pela nossa lei aí, fala que é 4 minutos com mais 1 de prorrogação. Acho que é um tempo bom, 5 minutos. 4 mais 1. Que está constando aí é 4 mais 1. Vamos solicitar a sua análise. Na próxima reunião a gente já responde Tá? para o senhor. Eu acho que ficaria melhor, Sem 4 dúvida. mais 1. Hoje fica valendo, então, os 7 minutos. Na próxima reunião, a mesa reúne novamente e discute os próximos. Então, com a palavra, o prefeito municipal de Lavras, doutor José Xerém. Boa noite a todos, boa noite aos meus funcionários que estão conosco aí no dia a dia, a todos os vereadores, ao presidente da casa, ao meu vice-dute, aos telespectadores que estão nos assistindo. Hoje eu venho aqui que nós entramos com os projetos relacionados à impossibilidade do reajuste, a uma parte dos servidores que têm plano de cargos e salários para viabilidade econômica. Eu vou mostrar uns números que foram importantes para nós tomarmos as decisões.
Alguns vão ser prontamente atendidos, igual os da educação, porque não tem necessidade, tem recurso suficiente para que eles progridam a carreira sem nenhum tipo de congelamento. Vamos liberar os quinquênios, os vintenários, vintenários não, acho que a gente corrige isso, mas os quinquênios, os biênios, as progressões para o trientenário, que é quando a pessoa vai aposentar, e foi feito alguns cálculos que levaram a isso. A gente vai poder reorganizar a progressão, se tiver anuência dessa casa, só em 2019, mas liberamos uma parte das coisas que nós conseguimos para um equilíbrio financeiro. Gostaria que vocês prestassem muita atenção e analisassem o projeto posteriormente, mas é o que viabiliza economicamente o município para a gente poder garantir o pagamento dos funcionários em dia. A gente tem estudado isso desde a eleição, desde novembro, nós começamos com isso. Algumas coisas a gente não consegue definir valores, mas a gente conseguiu ver o impacto em momentos anteriores. Os impactos vão ser apresentados. E a gente quer mais um tempo para corrigir algumas coisas que nós estamos avaliando lá. Nem todas as progressões, pelo que parece, lá foram congeladas, são muitos funcionários. A gente vai apresentar também o número do impacto por servidores que vão se aposentar. É deixar claro só nesse momento que a educação fica fora, porque ela tem um plano próprio, então ela começa com a progressão e tem recurso suficiente para isso. Pode ser que no próximo ano a gente estude o impacto e aí na educação a gente tem que apresentar alguma coisa, mas nesse momento hoje não vai ser necessário. Tem uma grande parte dos servidores que fica calcada ali na parte do salário mínimo, que eles não progrediram durante o tempo, então esse tem uma correção pelo próprio salário, eles não ficam presos a isso. E tem aqueles que fizeram por merecer e tem um plano de cargos e salários que nós estamos analisando, que nós vamos apresentar para que isso só continue essa progressão a partir de 2019. Então, o objetivo desse é esclarecimento para apresentar para apreciação de vocês, porque isso é uma coisa importante. A gente precisa virar essa parte dentro do município e talvez, no futuro, tendo melhores condições, a gente possa rever novamente. Hoje, a gente não acredita que tem. Nós vamos apresentar isso para vocês aqui. A presidência desta casa recebe os seguintes projetos desta noite. Projeto de lei do chefe do Executivo, da Lei Complementar 05/2017, que procede à revisão geral nos salários e vencimento dos servidores públicos da administração pública do município de Lavras. Projeto 008/2017, do chefe do Executivo, que envia a Lei Complementar 008, que altera a Lei Complementar número 328, 16/7/2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da administração pública e da outras providências. Projeto de Lei 009/2017, chefe do Executivo, que envia o projeto da Lei Complementar 009/2017, que altera a Lei Complementar número 327, de 16/7/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais e da outras providências. Na condição de presidente, recebo os 3 projetos, coloco na ordem do dia e encaminho, solicito à secretária que encaminhe cópia a todos os vereadores para que possamos fazer aqui um momento de pausa, no momento certo, discutir e, se acharem viável, votarmos ou não. O prefeito gostaria de usar a tribuna? Então, essa é uma apresentação de slides que embasou o que nós estamos fazendo para a apresentação desses projetos de lei complementar, número 08 e número 09, desse ano 2017. Vocês podem ver que nós já estamos no mês de setembro e nós não apresentamos grande número de projetos. Nosso foco principal foi a organização da administração pública e a organização financeira do município. Esses são os números que eu apresentei para vocês anteriormente.
Em 2010, nós tínhamos um gasto de 38 milhões, em 2011, 48 milhões, em 2012, de 54 milhões. Esse é o aumento da folha normal somente dos funcionários efetivos. Eu não trago para cá os funcionários contratados. Então, é só dos efetivos. No ano de 2010, teve um concurso, que progressivamente foram entrando pessoas nos anos 2011 e 2012. Por isso, nesse período, há esse incremento da folha salarial dos efetivos do município. No ano de 2013, a folha foi em torno de 54 milhões, e depois ela passa no ano de 2014 para 59 milhões 843. Esse aumento foi de mais de 5 milhões de reais. Esse aumento foi relacionado, naquele momento, ao reenquadramento da progressão e da promoção. Deu esse impacto de quase 5 milhões, de mais de 5 milhões de reais. Mas ele continuou. E, em 2014, ele passa de 59 para 68 milhões de reais, a progressão do ano de 2014 para 2016. Então, nesse período, até chegar em 2016, o aumento da folha foi de 8 milhões 385 mil reais, mais ou menos em torno disso. Então, quando você pega de 2013 para 2015, onde foram feitos reenquadramentos, teve um reenquadramento classe 5 ao final de 2015, o impacto já tinha sido feito um primeiro reenquadramento e foi feito um segundo, e dá essa diferença, porque depois, em 2016, aí foi um ano catastrófico para a cidade, os serviços ficaram extremamente precários, a cidade extremamente descuidada, então, provavelmente, esse impacto, a redução ali, houve uma redução do valor das horas extras, diminuição diária, algumas coisas, porque o estado do município já era caótico mesmo, da cidade mais ainda. Então, isso refletiu nessa diminuição, mas ficamos em 2013, 2014 e 2016 com esse impacto em torno aí de 15 a 16 milhões de reais. Esse impacto, as custas, não mais de concurso público, mas aí as custas do reenquadramento que foi estudado anteriormente. Então, o impacto realmente na folha é muito grande. Mas não é só isso. Também tem o aumento do salário mínimo, que eleva um pouco, né? Então, tem alguns gastos aí que não é só com reenquadramento, mas o grande impacto é relacionado com isso. E a gente lembra que no ano de 2015, se eu não estou enganado, a Cláudia pode me confirmar, não houve reajuste do Fundeb, não é, Cláudia? 2015 não houve reajuste de Fundeb ainda, que senão esse impacto teria sido provavelmente até maior. O crescimento que vocês podem ver na folha, ele, de 2010 para 2016, ele apresenta um aumento de 27 milhões 686 mil reais. Ele passa de 38 milhões para esse valor em 2016, mas a gente calcula que esse ano esse valor deve ser um pouco maior, porque tivemos o reajuste já do Fundeb, da folha dos funcionários, tivemos o aumento do salário mínimo, que impacta bastante, e tivemos uma cidade muito mais funcionante. Então, a saúde funciona mais, as diárias de motorista, né? A UPA mais funcionante, apesar de na UPA nós temos conseguido reduções. Nós tivemos, no ano de 2015, 308 cargos comissionados. Em 2016, diminuiu. Em 2017, atualmente, nós estamos com esse número de cargos comissionados. Tem uma redução, eu acho ela pouco significativa, mas houve uma redução aí desse número de cargos comissionados, e houve um aumento, realmente, em relação a 2016. Mas eu acho que o comparativo com a cidade nunca mais pode ser em relação ao ano de 2016. Foi um ano no qual a cidade não funcionou em absolutamente nenhum dos seus setores. Não tinham projetos sociais, não tinham acesso à saúde, o número de medicamentos, o número de consulta. Então, foi um ano ímpar, que eu acho que ele não deve especificamente ser levado como modelo comparativo, na minha opinião,
para os outros anos. Mas houve, sim, um aumento em relação a 2016. Mesmo assim, administrativamente, não se questionou os problemas do município. As folhas continuaram atrasadas. Teve um gasto em torno de 8% a 9% de saúde no último trimestre. As viagens eram feitas com muitas dificuldades. A lembrar, assim, algumas preferências que existiam, mas que não me interessa colocar aqui hoje, que já não fazem parte da nossa administração mais. Então, houve realmente um ganho, mas não importante. Mas quando você compara a parte funcional de um município, tem que ser levado em consideração a qualidade do trabalho que é oferecido para a comunidade, eu acho que deve ser comparado com os outros anos, mas a realidade nossa é isso aí. Nós tivemos a redução do número de secretarias, isso impacta de maneira importante na folha. Nós juntamos secretarias, existiam 14, agora existem 10, sendo que uma delas é ocupada competentemente pelo DUT, que abre mão do seu salário de secretário, porque ele tem o salário de vice-prefeito, e não existe, nem seria moral que existisse um processo acumulativo, nem o DUT aceitaria, nem nós concordaríamos, nem ninguém da equipe. Então, nós trabalhamos com o pagamento ali em torno de 9 secretários atualmente. Então, em relação a esse ano, nós temos 68 servidores aptos para aposentar. Desses 68, 14 pertencem ao grupo denominado previdenciário e 54 ao grupo financeiro. Entre o grupo previdenciário e o grupo financeiro, existe uma diferença brutal. O grupo previdenciário não tem nenhum real de recurso depositado. Essas pessoas recolheram para o governo federal e, quando houve mudança para regime próprio, esse recurso foi devolvido ao município. E eu não sei se legalmente, mas eu acho que moralmente teria essa obrigação de se pensar no futuro desses servidores e se realocar esses recursos que foram devolvidos do governo federal para uma reserva financeira. Essa reserva financeira ela não existe. Esse grupo compreende, eu acho que em torno de 650, 660 servidores, que eles vão entrar na folha de pagamento do município. Então, esse ano, saem 14 funcionários, e provavelmente vão sair muito rapidamente agora, liberando trentenários, quinquênios, esses pequenos benefícios que ele tem na carreira. E esses 54 funcionários que saem, eles passam a ser arcados pelo caixa da prefeitura, e a gente tem que provavelmente colocar outros funcionários no lugar desses. Então, esse gasto aumenta com o município. Uma das grandes preocupações que a gente tem para os próximos anos, e não exclusivamente para esse mandato, mas provavelmente pior para outros ainda, é esse gasto desses servidores que seus recursos de contribuição não foram alocados devidamente. Então, você tem pessoas e seus familiares que vão contar com a disponibilidade de caixa da prefeitura. E isso tem que ser visto com muita responsabilidade, porque isso vai impactar diretamente no orçamento do município. Esses aí são os gastos com comissionados, né? Em 2015 foi esse valor, 2016, 2017, 3.798. Desses ali são os gastos com comissionados efetivos, então foi 5.750.000, 4.878.000 e 3.051.490.000. E aí a gente tem uma pequena economia de R$142.000, pouco mais que isso, por ano de comparação entre 2015 e 2017. Nós temos mais funcionários trabalhando conosco hoje. A lista está à disposição dos senhores vereadores, nome a nome, um por um. São pessoas que eu tenho em alta consideração com a capacidade de trabalho que tenham, mas caso vossas excelências, que têm a obrigação e o direito de fiscalizarem, quiserem apontar um a um deles, a administração encara isso com toda a naturalidade, contribuição. Se for tratado internamente, responderemos internamente. Se for publicamente, responderemos publicamente também. Mas são bons profissionais, são pessoas muito trabalhadoras, as quais, né, o sucesso desse governo, além dos funcionários efetivos, está condicionado também. Então, era isso que eu tinha para falar, era mais para demonstrar esses números mesmo. Vou estar à disposição dos vereadores aqui para o que eu possa responder. A gente estava programado inicialmente para ter essa reunião amanhã, que o João Paulo Felizardo tinha falado.
os números que a gente não consegue, eu não tenho segurança hoje, quero deixar isso muito claro, do impacto que daria liberar completamente a progressão. Se for de 5, 4 milhões, nós não temos condição. Se for de 9, muito menos. Então, quando você olha ano a ano o que aconteceu, é preocupante essa liberação. Então, no projeto de lei, eu peço para que essa progressão seja feita no ano de 2019, com impacto no ano de 2020. Mas os quinquênios, os biênios, os trientenários, que são importantes, eles passam a ser novamente liberados para os servidores. É o máximo que eu consegui fazer nesse momento. Os funcionários da educação, que estão em torno de 1.100, para eles fica praticamente resolvido. Nós temos uma folga na conta da educação, que vem um dinheiro específico, então eles vão progredir, vão ter o seu estatuto não foi realmente mexido, porque existe um estatuto para os funcionários da educação e um estatuto para os outros funcionários. O que eu menos desejo nesse momento é não ter condições do município de arcar com compromisso, tanto dos aposentados quanto dos efetivos. Eu acho que o nosso grupo, talvez, eu faço isso com muito pesar hoje, com muita clareza, quero deixar isso completamente transparente, mas não vi nenhuma outra saída relacionada com isso. E eu não quero que o município gire, de uma maneira ou de outra, às custas de arrastar o salário dos servidores. Eu já vi isso no passado, acho que isso não é correto. A gente precisa equacionar esses valores, equacionarmos as contas. Não é fácil no município hoje. Nós vamos ter mais tempo para a gente conseguir reestudar esses impactos. Nós temos algumas queixas de servidores, que alguns tiveram suas progressões, não tiveram congelamento. Já temos 2 funcionários que colocaram isso assinado e carimbado como servidoras, que apontam esses erros. A gente quer ter tempo para também corrigir isso. Não pode ser que um grupo pequeno de funcionários se beneficie e outros não. Então, alguns tiveram suas progressões, elas não se beneficiaram disso. Outros apresentaram alguns ganhos em termos de mestrado, doutorado, e não galgaram anteriormente, mas tiveram sua apresentação ali muito próxima. Nós queremos também olhar isso e observar qual que vai ser o real impacto disso. E aí, com isso em mãos, a gente poder fazer o nosso melhor, igual a gente tem feito atualmente. É um projeto que ninguém gostaria de apresentar. Eu acho, sinceramente, que o nosso grupo não merecia apresentar esse projeto, por tudo que nós temos feito pelos servidores, pela cidade, mas isso é uma consequência de muitos e muitos anos, e que precisa ser corrigida. E eu prefiro fazer isso com pesar do que a não fazer. Eu não sou um homem de atitudes em que eu vou conviver com uma omissão, tendo consciência das dificuldades que vêm. Eu não consigo me acovardar a isso, porque isso vai pesar nas pessoas, nesses funcionários efetivos, nas famílias que nós convivemos no futuro muito próximo. Então, hoje, apesar de estar com essa insatisfação de não poder ter feito melhor para os nossos servidores efetivos, que muito me ajudaram, eu tenho consciência absoluta que isso, para eles, é uma garantia de um futuro mais justo. Espero, até 2019, poder apresentar alguma coisa melhor para isso, ou poder ter equacionado, ter feito justiça com a progressão de cada um deles. Peço a compreensão, peço que vocês olhem com carinho, mas números são números. Números que eu trouxe aqui, eles não têm discussão. Quero repetir, novamente, frisar, que nós não conseguimos fazer um estudo técnico de impacto. Qual que seria o real impacto? Se eu tivesse segurança para isso, talvez tentássemos corrigir até a progressão, os 2 níveis que eles têm de reenquadramento e progressão, mas teria que apresentar alguma coisa que fosse factível de ser feita. A gente não conseguiu fazer isso. Então, nesse momento, a gente opta por não penalizar mais, liberando os quinquênios, os biênios, os trientenários, para aqueles que possam, e contribuir alguma coisa, mas com muita franqueza, com muita clareza, como é o estilo mesmo do meu governo, como é o meu estilo mesmo. Estou tentando fazer realmente o melhor. Se nós conseguirmos analisarmos isso de maneira diferente no futuro, nós reapresentaremos. Pode ser que no futuro nós reapresentemos alguma coisa no Estatuto da Educação, mas que, a princípio, hoje não nos preocupa. E eu espero que o governo mantenha seu compromisso, para que a gente possa melhorar a vida dos servidores efetivos no futuro e garantir aos aposentados o seu recebimento. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. Vou me sentar e estar à disposição
aos vereadores. Muito obrigado, prefeito. Gostaria de pedir aos vereadores que quisessem fazer perguntas ao prefeito, que façam inscrição com a vereadora Cristiane Costa. E já informar os senhores que logo após a resposta de todas as perguntas que forem direcionadas ao prefeito, nós iremos fazer a suspensão dos trabalhos desta noite para que os vereadores possam receber em suas comissões os presentes projetos. Como eles deram entrada nesta casa em regime de urgência, já convoco extraordinária para votar estes projetos quarta-feira às 19 horas e sexta-feira às 19 horas. Sendo assim, passo a palavra à segunda secretária, vereadora Cristiane Costa, para que convide os vereadores a fazer perguntas. Boa noite a todos. Primeiro inscrito, Coronel Claré. Boa noite a todos que nos assistem, o público presente aqui hoje na nossa Câmara, nosso prefeito, nosso vice-prefeito. Prazer recebê-los em nossa casa. Prefeito, de tudo que Vossa Excelência falou, o que me chamou a atenção e preocupou muito foi com relação aos mais de 600 funcionários que daqui a algum tempo estarão nesse regime previdenciário, qual será arcado pelos cofres da Prefeitura Municipal. Eu gostaria de saber a partir de quando isso vai acontecer e se existe já algum estudo do impacto disso para os cofres públicos quando isso acontecer. Então, o estudo de futuro, ele não existe, Coronel Claré. O que acontece hoje é que nós sabemos que esse fundo, infelizmente, ele não tem nenhuma reserva. É um fundo que vai ter que ser arcado pelos cofres públicos mesmo, integralmente, dentro do caixa orçamentário da Prefeitura, diferente do fundo previdenciário, que parece ser um fundo mais equilibrado, mas mesmo esse ainda precisa de algum tipo de complementação que vai ter que vir. Ele já trabalha com déficit, mas é um déficit pequeno, e o outro não, né? O impacto é grande. Você pega aí a média salarial do município hoje é em torno de R$ 2.900, se eu não estou enganado, né, Cristiane? R$ 2.900, quando eles se aposentam ao final. 54 vai dar mais 150 mil, mais R$ 1.800.000 ao ano, que você vai ter que pagar para esses funcionários. São funcionários mais antigos, é o plano, que se eu não estou enganado, o Torelli pode me corrigir, mas é de 1998, né? Funcionários que entraram anteriormente a 1998. Esses é que houve a mudança ali do regime que recolhia-se ao governo federal, passou a se recolher para um fundo previdenciário próprio, mas, na realidade, o dinheiro que foi devolvido às contribuições ao governo federal não foi alocado, independente da legalidade, moralmente e eticamente, para aquelas pessoas que contribuíram. Então, esses recursos caíam no caixa e eram utilizados a contento do gestor. E hoje já se passaram aí 19 anos, então os funcionários que entraram antes, eles agora começam, provavelmente muitos deles, a se aposentar. Com essa possibilidade de reforma previdenciária, eles estão acelerando o seu processo de aposentadoria por receio, e a gente entende completamente, mas a Prefeitura Municipal de Lavras, os munícipes, os próprios funcionários efetivos, vão ter que pagar essa conta, e essa é que realmente preocupa, porque servidores já não têm aumento, os aposentados já não têm aumento há algum tempo, porque o regime da Prefeitura ele fez um tipo de compensação para o servidor em atividade. Ele foi galgando biênio, quinquênio, tinha um vintenário que casava junto com o quinquênio, que nós tivemos que corrigir isso, tinha o trentenário, tinha as gratificações por especializações, e tinha um sistema de crescimento por meritocracia. Então, se eu gostava do senhor, eu indicava o senhor. Se eu não gostava da Cristiane, eu não indicava ela. Então, a gente tem funcionários sem progressão, né? Nós estamos aqui, eu vou tomar a liberdade de falar, que é o doutor Hélio, funcionário público competente, efetivo, muito nos ajuda, mas eu acho que ele não progrediu nada. Eu acho que provavelmente ele não era muito querido. Por nós é muito querido, mas eu acho que anteriormente não foi. Então, tem alguns servidores que estão reclamando isso até por escrito. Por que foi feito dessa maneira? Por que alguns progrediram? E a gente quer ter tempo para analisar isso também e fazer justiça dentro do que a legalidade implementa nisso aí. Mas é muito preocupante mesmo. São em torno de 700
funcionários que vão se aposentar num curto período de tempo, desse grupo previdenciário. Tem outros que entraram já mais velhos na prefeitura, já tinham outros empregos, e eles contribuem uma parte para o regime do governo e outra parte para o previdenciário. Por isso que alguns se aposentam, mesmo em torno de 12, mas a grande maioria passa a ser 1 para 5, 1 para 4 de funcionários desse grupo. É realmente muito preocupante mesmo. Eu agradeço a informação, o esclarecimento. A gente vê que a administração pública, meus nobres edis, ela não permite erros, né? E essa casa ela tem uma responsabilidade muito grande, sem querer colocar culpa em ninguém, né? Mas essa casa ela necessita exercer a sua função legislativa, a sua função de fiscalizadora, para que fatos dessa natureza não ocorram e que vão trazer prejuízos futuros, não só para as pessoas, para os servidores, seus familiares, mas também para toda a administração pública. Agradeço ao prefeito e a sua assessoria pela transparência e por trazer à tona esse problema que já se arrasta há bastante tempo e poucas pessoas conheciam a verdadeira realidade e por que nós chegamos a esse ponto. Com a palavra o vereador Evandro, com 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos que nos assistem pela TV Câmara, na pessoa do querido vice-prefeito Dutti, eu quero cumprimentar toda a equipe de governo que estão presentes aqui hoje no plenário, muito nos honra com as presenças. E, de antemão, já mais uma vez, cumprimentar o prefeito Zé Xerém, companheiro de caminhada, pelo brilhante trabalho que tem feito à frente da Prefeitura Municipal de Lavras, sempre com responsabilidade, com boa conduta e com postura de um verdadeiro gestor público. Parabéns, prefeito. E, entrando um pouco nessa questão de números, eu tenho preocupado, às vezes, um pouco com economias, né? O país tem passado por uma situação crítica, caótica, né? A política no Brasil hoje ela é muito conturbada e nos envergonha. Então, assim, já é uma preocupação minha com relação à Câmara Municipal de Lavras. Eu tive até a oportunidade de estar conversando com o presidente e me inteirando de alguns números, né? E fazendo economias, fazendo até alguns cancelamentos e seguindo na linha da boa conduta, né? Da honestidade e do bom caráter como legisladores, eu tenho percebido que nós estamos assim bem compromissados com a devolução de R$100 mil mensal da Câmara Municipal de Lavras, fazendo um repasse para a Prefeitura. Aí eu queria saber do senhor prefeito se isso ajuda, se dá um impacto positivo, se pode amenizar um pouco nesses projetos que deram entrada hoje na casa. Boa noite, mestre. Eu acho que isso é fundamental. A compreensão dessa Casa Legislativa, tratar aqui o recurso com austeridade. Essa casa recebe uma transferência que é direito legal e constitucional do governo federal, de em torno atualmente de R$505 mil mês, para todos os seus encargos, todas as suas despesas. Passa a receber no ano de 2017 R$550 mil, um acréscimo de R$45 mil, em torno de 9%, para fazer frente às suas despesas. Com R$100 mil, nós fazemos 200 tomografias. Com R$100 mil, nós pagamos a complementação de 80 cirurgias eletivas, mais ou menos por mês. Com R$100 mil, nós conseguimos fazer das consultas de oncologia, ou do projeto nosso aí, que nós atualmente contribuímos com R$88 por consulta, dos médicos que vêm aqui, um número muito grande de consultas com isso. A gente consegue consertar nossas escolas, melhorar nossas quadras, comprar aí 25 mil toneladas para operação tapa-buraco, colocar muito mais remédios e educação, gastamos com o Cislav algo em torno de R$132 mil mês, em torno de exames complementares que nós fazemos atualmente, né? Nos ajuda demais, tendo esse compromisso da casa que está firmado para esse ano, se ele se prorrogar para o ano que vem, R$1.200.000, com a austeridade de gestão que nós levamos, essa casa vai contribuir demais para o cidadão. Essa casa tem seu regime próprio, é um outro poder. Caso isso ocorra e seja factível de ser feito, eu agradeço muito em nome da população de Lavras. Caso isso não seja factível
nas contas do Legislativo, vai ser plenamente compreensível. E eu vou continuar me esforçando, independente disso, para continuar honrando os compromissos. Mas não resta nenhum tipo de dúvida. Se partir esse compromisso dos senhores vereadores, o recurso vai ser de suma importância para o nosso dia a dia, no funcionamento da prefeitura. Quando a gente fala em liberação de quinquênio e biênio, isso dá em torno por mês, se nós não tivermos errados. Eu não apresentei esses números, porque eu não tenho a solidez completa, algo em torno de 45 mil a 60 mil reais mês. Então, praticamente, absorveríamos esse impacto sem nenhum outro tipo de problema. Talvez absorvêssemos com 100 mil o reajuste do salário mínimo dos servidores, né? E assim sucessivamente. Poderia falar aqui, dissertar a respeito de número, mas agradeço. Se isso for de comum acordo da Câmara para o ano de 2018, podem ter absoluta certeza que não reste nenhuma sombra de dúvida, presidente, caso seja possível de ser feito, que vai contribuir demais com a cidade de Lavras. Fico muito feliz em saber que essas ações fazem toda a diferença. Hoje são tantos municípios quebrados, né? E a gente vê que Lavras, com um gestor sério, ainda consegue conduzir de uma maneira diferente da nossa região. E vamos nos empenhar muito para isso. Tenho certeza que os próprios outros vereadores falarão também sobre esse assunto, porque a nossa intenção é poder contribuir o máximo possível e ter uma Câmara enxuta da melhor maneira possível. Muito obrigado, prefeito. Com a palavra, o vereador Lila, com 5 minutos. Boa noite, prefeito, vice-duque, presidente, demais vereadores, vocês no plenário. Senhor prefeito, ali na apresentação o senhor falou que tem 68 para aposentar, 54 financeiro e 14 Lavras Prévio, certo? Essa turma que vai aposentar, depois o senhor pretende fazer um concurso ou vai ser depois preencher com o cargo comissionado? Ô Lila, eu acho que... eu queria... Vamos, por favor. Pergunta mais do que pertinente. O Lila é funcionário efetivo, representa a classe dele, e a pergunta é muito importante mesmo. A minha ideia é acompanhar a legislação. Quando você coloca o cargo comissionado, você tem a possibilidade de fazer algumas adequações, algumas mudanças. O concurso público, ele te ingessa nos gastos. Você pode ver agora o Rio de Janeiro, um dos motivos para ele fazer o acordo é não fazer concurso público, para ele poder ter essa flexibilidade. Mas tem alguns cargos na prefeitura que nós vamos fazer concurso, que são necessários. Nós precisamos de alguns fiscais, principalmente fiscais de renda. Nós, quando a gente olha para os números da prefeitura, assim, a gente estava comparando com Varginha, acho que Varginha tem 14 ou 15 fiscais na vigilância e saúde. Nós temos 24. Nós precisamos de fiscais de renda mesmo, porque são só 4 muito competentes, alguns designados. Precisamos de mais professores, de mais monitores de creche, que são empregos estáveis, mas a educação, por vezes, me assusta um pouco, vereador Lila. Nós temos 1.100 funcionários hoje na educação, 320 funcionários, eu não quero que você leve isso ao pé da letra, vamos colocar em 280, 320, estão em desvio de função. Então, a gente fez um concurso, colocou eles lá, por exemplo, para dar aula, para faxinar ou para cozinhar, e eles apresentaram algum tipo de atestado que impede eles de executarem a função. Então, além de nós tirarmos ele do cargo, de desviar ele de função, nós temos que colocar alguém no lugar dele. Então, e vai ficar ali para o município, provavelmente, por muitos e muitos anos. Então, a gente precisa fazer concurso em algumas áreas específicas. Eu acho que a Procuradoria precisa de mais advogados e mais procuradores para dar conta do serviço. Ele é muito grande. Semana passada tivemos uma votação a respeito dos salários e dos honorários dos procuradores, mas o salário deles é baixo, em torno de R$ 1.500. O grande ganho que eles têm mesmo, e aí houve uma discussão, eu não quero entrar no mérito da sucumbência ou não, acho que sua colocação foi pertinente, mas a minha visão administrativa era que o salário ficaria muito baixo, injusto, de R$ 1.500 para um advogado. E eu achei a maneira mais justa essa produção através do trabalho que eles têm executado. Eu, inicialmente, quando entrei, também não via com bons olhos, mas entendendo dentro da prefeitura,
por isso que nós demoramos a colocar o projeto, eu achei mais justo. Eu acho esse modelo de produtividade mais justo, vereador Lila. Mas alguns concursos nós vamos ter que fazer realmente com o passar do tempo. Mas ocorre esse engessamento que preocupa um pouco. Se a reforma da Previdenciária passa, hoje o que nós pensamos das pessoas que vão aposentar, elas vão aposentar talvez muito mais para frente. Então, por isso também que nós estamos protelando esse concurso. Vamos ver o que o governo decide, qual que é a regra que ele faz, se nós vamos precisar de muito mais servidores ou não. Se o governo vai poder continuar contribuindo com o que ele fala que vai ou não. Porque o governo federal e estadual, eles cortam suas receitas do dia para a noite. Desde agosto, o ônibus que transporta os nossos pacientes oncológicos, a verba foi cortada. E só mandou uma carta avisando, a partir de hoje eu não pago mais. Nós estamos numa luta lá com o governo federal, que já se arrasta por outras gestões, para receber R$300 mil de atendimento na UPA, que eu enxergo claramente que nós temos direito. E aí nós estamos falando de R$4 milhões, R$4,5 milhões. E eu falei para o técnico lá, falei, se tiver um acidente na BR-381 perto da minha cidade, se a minha unidade de pronto atendimento não te atender, que tem médico, tem clínico, tem neurologista, tem sala de atendimento com 10 leitos, você morre. E mesmo assim nós não recebemos quase nada, atualmente nada, nem do governo do Estado, nem do governo federal. Então tem uma série de implicações que vão crescendo a responsabilidade do município, porque essa pergunta, igual o senhor faz legitimamente a mim, é muito próximo ao prefeito. Mas quem vai fazer essa pergunta para o governador do Estado quando ele corta o atendimento das crianças com necessidade especial? Isso praticamente acabou. No Estado mais não tem criança que tem direito a atendimento de necessidade especial. Isso vai estourar muito provavelmente dentro do município. Nós pagamos cirurgias em torno de R$140, R$150 mil, que a parte do município, que é o recado tributo, é R$5, R$10 mil. Mas nós vamos ter que pagar os R$140 mil das cirurgias que se repetem. Então, tudo isso é a gestão pública municipal. Mas nós vamos realmente precisar para fazer. Eu espero poder fazer para a monitora, ainda quero estudar isso melhor um pouco. Para a professora, com certeza, para fiscais e para alguns cargos técnicos. Serviços mais brutos, eu acho que compensa mais a terceirização, realmente. Uma outra pergunta que o senhor apresentou aqui, uma economia de R$ 142.429,35. Só esclarecer o vereador que todas as perguntas são pertinentes, mas utilize os 5 minutos iniciais para fazer todas elas, aí o prefeito responde todas elas. Não fica difícil fazer a contagem de tempo. Tranquilo, presidente. Pode utilizar agora para fazer todas elas. Então, com essa economia que o senhor apresentou, gostaria de pedir ao senhor encarecidamente que acertasse parte dos funcionários que foram exonerados em 2016. Se eu pudesse fazer um esforço. Vereador Lila, esforço eu tenho feito muito, sabe? Demais. Mas isso aí, a gente viveu um imbróglio muito grande no ano de 2016. Isso o município não prevê essa receita. E hoje, realmente, a gente tem muita dificuldade para arcar com a folha de pagamento. Quando eu faço arcar com a folha de pagamento, no mês passado nós tivemos que tirar, entre despesas e receitas, R$1,2 milhão para garantir o pagamento em dia dos servidores. Eu ainda tenho muita dificuldade para ter certeza que até dezembro nós vamos conseguir isso. Mas para os próximos meses eu estou muito seguro. Eu preciso de economizar um pouco mais a respeito disso. Então, apesar dessas pessoas estarem com seus débitos, não é nenhum motivo de querer. Essa economia, eu acho ela pouco significativa no bolo. Eu fiz questão de apresentar, porque tem entrado, às vezes, em redes sociais, algumas vezes colocado pelo novo vereador Lindomar, esse gasto, mas eu não acho que ele é significativo no bolo de 230 milhões. Não acho que isso seja uma economia importante. Eu só quis dar transparência, tanto aos números. Eu tenho muito orgulho da gestão que eu estou fazendo, que os servidores efetivos e comissionados têm me ajudado a fazer. Às vezes a gente não apresenta tudo, não é porque absolutamente, eu quero esconder absolutamente nada. Os números são esses. Eu ganhei para implementar um modelo de gestão. Gostaria muito que tivesse o recurso. Eu espero, como eu paguei muita coisa esse ano e optei por pagar os servidores, não paguei empresa de lixo, não paguei outros o compromisso financeiro de grandes empresas, optei por pagar o funcionário efetivo e parte dos comissionados e contratados. Eu espero que no começo do ano que vem eu possa pagar um pouco isso. Eu não esqueci. Eu não esqueço dos compromissos. Mas hoje eu não tenho recurso. Boa noite. Muito obrigado.
Como nós estamos utilizando hoje esse novo sistema, e aí nós ainda estamos lidando com ele, né? Os vereadores que forem citados, o nome do vereador, por qualquer outro membro da casa ou visitante, têm o direito a 2 minutos de uma réplica. Então, o vereador Carlos Lindomar foi citado pelo prefeito, eu consulto se ele gostaria de utilizar 2 minutos para fazer uso da palavra. Presidente, não há necessidade, não? Agradeço. Muito obrigado. Com a palavra, Cristiano. Com a palavra, o vereador Enio, com 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor José Xerém, vice-prefeito Dutti, a plateia aqui presente. Toda a comunidade vê, através da imprensa nacional, a dificuldade de todas as prefeituras desse país. Algumas fecharam vários tipos de serviço. E Lavras, uma das principais cidades do país, também passa por forte contenção de gasto. Eu tenho certeza, se o prefeito tivesse condições de dar um aumento bem maior para os funcionários, ele daria. Ele mostrou os números aí, não tem condições de dar mais aumento do que ele está oferecendo. E em outras administrações passadas, também foi feito o mesmo aumento para os funcionários. Eu tenho certeza que melhorando a arrecadação, venha mais dinheiro do governo federal e estadual, o aumento vai ser bem maior, porque o senhor Zé Xerém é um prefeito humano porque o maior patrimônio da prefeitura são seus funcionários. E tenho certeza que, vindo uma verba maior, todos vão ser bem melhor remunerados. E fazer um pedido também ao prefeito, que consiga várias especialidades médicas para o SUS. Tem várias especialidades que não tem médico, a população está passando dificuldade. E, na medida do possível, se entrar mais recursos, que contrate médicos daqui da cidade. Se não tiver condições, traga médicos de fora, que a população merece. Obrigado, senhor presidente. Senhor Enio, boa noite. Eu espero que a gente tenha condição de fazer mesmo, a gente sente essa falta, né? Hoje a gente tem comprado, através do consórcio, algumas consultas, mas conseguimos colocar um otorrino, né, lá na AMP para fazer algumas consultas, compramos algumas consultas através do consórcio do Dr. Mário, estamos tentando implementar. Eu objetivei um pouco mais as áreas básicas, pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, porque quando eu andei, eu cheguei lá no Judite, na minha caminhada, e tinham 40 grávidas lá sem pré-natal. Isso ficou muito na minha cabeça. Nós estamos implementando na José Luiz de Mesquita, eu sei que o senhor é muito afeito à área de saúde, tem muito cuidado com isso, um ambulatório lá dentro da escola, utilizando o modelo do CAIC ali, de ter o atendimento, porque a mãe leva o filho, marca a consulta, agenda o exame. Eu acredito um pouco nisso, estou me empenhando um pouco para ofertar àquela população lá de cima isso. Mas vamos tentar melhorar mesmo, o senhor tem razão, tem algumas áreas que precisam melhorar realmente. Com a palavra, doutor Sebastião, com 5 minutos. Vai sobrar hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, caro prefeito, caro vice-prefeito, bem-vindos a essa casa. Também queria cumprimentar aqui toda a equipe de governo, que realmente tem muito contribuído para o trabalho do prefeito e do vice, pessoas com as quais tenho muito respeito, que gostaria de citar um por um, mas é impossível aqui nessa noite. Eu realmente conheço de perto o trabalho do prefeito e vejo o tanto que o prefeito tem empenhado em tentar fazer o melhor. Mas, realmente, o país todo passa por um momento de dificuldade. Eu sei que ele queria fazer melhor, ele queria atender tudo de uma forma maior. É claro que nenhum vereador aqui queria que o salário fosse esse. É claro que todo mundo queria que o salário fosse maior. Mas o prefeito me falou que ele queria mais ainda de que todos os vereadores aqui, que o salário fosse melhor do que isso também. O vice-prefeito também, pessoa da zona rural, pessoa humilde, ele também queria que o salário fosse maior. Mas hoje no Brasil o que está
está podendo e está brigando é até mesmo para receber o salário em dia, porque as coisas estão difíceis. É claro que na época que o irmão do atual prefeito fez um plano de cargo para os funcionários da prefeitura, a realidade era uma. E, na época, parecia que as coisas podiam hoje estar melhor. E aconteceu que o país foi para trás ao longo desse tempo. Hoje o município não recebe praticamente nenhuma ajuda federal nem estadual. O país está quebrado. Então, isso vem sobrecarregando muito o município. Então, achei de tudo aí, o mais importante, o que o prefeito falou, senhor prefeito, é que, às vezes, as pessoas realmente, assim, vendo que o senhor tem sido honesto, que o senhor está empenhando. Aquele dia da prestação de conta aqui foi fundamental, quando o senhor mostrou que poderia ter gastado mais de R$1 milhão na reforma da prefeitura. O senhor fez uma reforma de uma forma bem barata, com qualidade, economizando. Na reforma da CEL, o senhor também poderia ter gastado muito e gastou pouco, com qualidade. Então, em tudo que o senhor pode, o senhor tem economizado. E toda essa economia do senhor é para quê? É principalmente para tentar melhorar o salário dos funcionários. E depois, dentro do possível, melhorar a qualidade da nossa cidade. E isso, dentro do possível, o senhor também vem fazendo. Só uma perguntinha que algumas pessoas, às vezes, têm me feito, e o que o senhor respondeu e que eu achei fundamental, e que eu gostaria até que o senhor deixasse aqui mais explicada para outras pessoas. Tem gente que de outros governos, às vezes, quando fala que não é possível aumentar mais o salário, muitas vezes eles acham que, comparando com a administração anterior, eu sem aqui querer estar denegrindo ninguém, não gosto muito dessas comparações, mas tem gente que acha que se o senhor tivesse demitido mais agora, o senhor talvez pudesse dar um salário maior. Mas o senhor já notou aí que, nessa gestão, o senhor está incrementando muitas coisas que não estavam acontecendo na administração passada. Por isso é que houve uma necessidade desse aumento de funcionário. Então, eu queria que o senhor demonstrasse que o senhor, nesse aumento de funcionário, não foi para querer dar emprego para ninguém, não foi para fazer promessa em função de eleição. Foi a necessidade da melhoria de atendimento, melhoria de saúde, educação, de tudo da cidade vem crescendo com o trabalho do senhor. Então, eu sei que aonde está podendo cortar, onde está podendo economizar, o senhor tem economizado. Eu sou certo disso, eu sou consciente disso. Hoje a prefeitura está enxuta. O senhor está fazendo um trabalho digno, honesto, e eu queria aí até também parabenizar a equipe que pôde demonstrar esses dados que o senhor colheu aí, trouxe aqui essa casa. O senhor está muito bem assessorado e são números muito corretos. E se tem alguma coisa que a gente pensa diferente disso aí, eu sei que o senhor também pensa. O senhor tem mais 2 minutos. E os vereadores também gostariam. Mas se não há como, o que a gente tem que fazer? É apoiar e dar suporte dentro disso aí. Acho que dias melhores virão, mas isso vai depender do tempo aí que vem acontecer. Então, muito obrigado pela presença e gostaria dessa explicação por que aumentou realmente um pouquinho o número de funcionários. Muito obrigado. Então, nós implementamos inúmeros projetos, né? Você gerir uma cidade, 25% do recurso vai para a educação. Então, de 33% desse recurso restante, entre 30% e 33%, na nossa administração, isso que você coloca o limite, vai para a saúde. Então, só em saúde e educação, somente 2 pastas do governo consomem 58% do orçamento. A saúde no Brasil não tem limite. Então, você tem direito a tudo, mas você não tem receita para tudo aquilo que você faz. O senhor sabe bem disso, mas é infildável. Além disso, os entes federativos não cumprem suas partes. O governo do Estado falha, o governo federal falha, e o município está sempre aqui. Então, é sempre mais fácil
cobrar especificamente do município. Se você junta isso a Secretaria de Obra com gastos em torno de 10% a 12%, 70% do orçamento do município está engessado nisso. Então, você não tem tanta liberdade econômica para isso, mas nós implementamos uma melhoria no sistema público de saúde, nós colocamos os projetos sociais, que estão mais de 1.600 crianças neles aí, vamos começar o projeto do balé municipal. Você gerir uma cidade, você tampar o buraco, você cortar o mato, você implementar vacina, você cuidar do meio-fio de cidadão, do problema que ele tem perto da casa dele, da melhora da iluminação. Então, tudo isso, porque o servidor efetivo e sua família também usam isso. Eles também utilizam o sistema público, as escolas municipais, a busca pelas medicações, acesso à cultura e arte no nosso município. Então, você não pode abrir mão disso na gestão do município. Faz parte da obrigação do gestor. E eu acredito muito num futuro melhor através das crianças, da educação e de oportunidades. Eu acho que é o grande problema do país hoje. Então, a gente tem implementado nossos projetos, que eu vou continuar com eles, porque eu acho que as crianças, aquelas que às vezes têm essa dificuldade num ambiente familiar adequado, ou aquelas que têm um ambiente familiar adequado, mas buscam novos sonhos, acho que a gente precisa investir nisso. Então, o meu governo é esse, que está aí na rua, que quem anda caminha e vê, né, com as deficiências que o nosso país tem, mas com muita seriedade no trato do recurso público. O servidor efetivo é a parte importante disso. O pagamento para ele em dia é muito mais importante. É isso que eu acredito. Promessas vãs e falsas e empurrar um pouco mais, a corda estoura, né? E eu ainda não arranjei um caminho. Se eu arranjar, eu farei mesmo. Com a palavra, o vereador Dr. Alessandro, com 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, pessoal da plateia, pessoal de casa, ao prefeito e ao vice-prefeito. Primeiro, parabenizar, porque realmente quando a gente está em administração pública, a gente, se for agir de maneira extremamente política, a gente acaba realmente tomando atitudes que podem ter consequências futuras, que é o que a gente observa hoje em relação a Lavras Prev, em relação à questão de progressão. Então, parabenizá-lo, porque realmente gestão é isso. E é através da gestão que, às vezes, a gente tem que apresentar situações que não são ideais. Mas isso, mais uma vez, demonstra a seriedade com que os senhores tratam a nossa prefeitura. Em relação aos dados, o que me preocupa é em relação ao futuro dos funcionários efetivos na aposentadoria. Porque, pelo que a gente viu, daqui a pouco nós vamos ter um número muito grande de aposentados. A gente tem uma previdência própria que até então é um tanto quanto desorganizada, a gente não tem muito dados, dinheiro que era para ser repassado, que não foi repassado, e como é que vai ser isso no futuro para todos esses funcionários que vão se aposentar. Daqui a pouco a gente vai praticamente ter a prefeitura com uma previdência que não será capaz de sustentar essa aposentadoria, e vai ter que ter funcionários praticamente um para um, trabalhando para um que vai estar aposentado, e de onde vai vir o recurso para isso aí. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar mesmo, a gente tem que levar isso mais a sério, para nós que somos funcionários efetivos principalmente, porque a conta ela não vai fechar. Uma outra situação que eu queria colocar é em relação à progressão com caráter político. Mais uma vez, a política à frente da questão da gestão, né? Eu acredito que os critérios de progressão eles têm que ser únicos e não por meritocracia, que às vezes é basada na questão política. Se o funcionário daquele momento ele está do lado da situação ou não, ele pode ter algum favorecimento em relação ao outro. Então, os critérios de progressão eles têm que ser únicos, independente do gestor. A minha dúvida, realmente, a colocação que eu queria só que o senhor colocasse, seria realmente em relação ao Lavras Prev, essa questão dos aposentados. Boa noite, Alessandro. A preocupação é justamente essa mesmo, e não para os próximos 4 anos, assim, imediata, sabe? Mas isso tem que ser começado a colocado em pauta.
quem é funcionário efetivo igual o senhor, igual o Toninho do Raio-X, igual o Lila, tem que ter essa preocupação mesmo, tem que acompanhar mais de perto. Já deveriam ter acompanhado isso, mas a realidade é o seguinte, senhor vereador, vai sair de dentro do cofre público da prefeitura. Não tem outro caminho, não existe outro. Vai sair da arrecadação do município. É dali que vai ter que se sustentar enquanto legalmente for possível isso, né? Tem um grupo, que é o grupo dos servidores, que já tem sua receita dentro do grupo do fator previdenciário lá, que é um grupo que está mais tranquilo. Tem seus valores ali depositados, tiveram recolhimento, foi caracterizado como crime de apropriação indébita, então isso assustou muito todos os gestores, então todos alocaram praticamente todos os recursos lá. Tem umas dívidas que têm que ser votadas, teve um determinado período que se pagou a mais pela prefeitura 1 milhão, que causa uma certa polêmica de devolução lá. Tem a dívida anterior que precisa ser negociada ainda, mas que depende desse cálculo atuarial e dos fatores que ainda está em discussão com a Lavras-Prev, a maneira de negociar isso, né? Mas não foi levado a sério como deveria ter sido. Então não tem caminho, vai impactar, vai ter muita discussão nessa casa ainda, presidente, nessa gestão e em outras, sobre isso. Isso teria que ter o recurso depositado. Mandou 2 milhões para cá, que foi recolhido pelo governo, pela Previdência Federal, veio para cá e entrou no Caixa Geral da Prefeitura e foi gasto. Essa que é a realidade. Então, isso é realmente preocupante, né? O número que vão se aposentar, mas vai sair do caixa da prefeitura. Mas até quando, né? Será que em algum momento isso vai impactar? Porque hoje já não tem aumento, vereador Alessandro. Porque o modelo administrativo, ele foi uma opção por um crescimento vegetativo até a aposentadoria, e quando você dá aumento de 1%, 2%, 3%, você tem que dar para todos os servidores, da educação, para aposentado, para servidores na ativa. Então, isso impacta mais os benefícios de progressão de carreira, que são estatutários, de maneira muito grande no financeiro da administração. Então, optou por gratificações, né? Nós estamos revendo isso e vamos ter que olhar, nós não olhamos todos ainda, mas até agora foi identificado em torno de R$35 mil de pagamentos indevidos, que galgaram classificação além do que deveriam ter galgado. Mas nós precisamos olhar isso com uma lente mais precisa, com mais seriedade, para ver se um por um desses que nós identificamos que talvez não tenham galgado corretamente, isso realmente não aconteceu, ou se é só uma impressão nossa. Mas isso daria um impacto de 500 mil ao ano, mais esses 100 mil, se forem aprovados aqui, 1.700.000, isso viabiliza muita coisa. Mas vai ter que ser olhado um por um, em cada momento da progressão da sua carreira. Mas nós vamos olhar. Justiça vai ser feita dentro dessa minha gestão ainda. Os processos, caso nós encontremos, alguns nós identificamos que não progrediram. Talvez pela simplicidade, né, dos cargos que ocupam, não tenham tido capacidade de entendimento e aí não tenha questionado. E é esses que eu mais represento. E é esse que eu tenho certeza que essa casa também vai representar mais. Então é isso que eu quero. Será que aqueles de cargos mais baixos, de oportunidade de estudos não tão dignas oferecidas pelo Brasil e pelo nosso município, será que eles foram tratados com a dignidade que eles merecem? Ou era só dar abraço e tapinha nas costas? Porque não é isso que tem que ser feito. Mas nós vamos olhar um por um. Vamos abrir cada um deles e vai estar sempre à disposição dos vereadores, né, os questionamentos. Mas eu espero também que essas correções a gente consiga fazer ainda nesse próximo ano, de 2017 e de 2018. Aí você faz o justo. Eu fico com a minha consciência tranquila, e eles também, e nós também. Mas essa é a impressão que eu ainda quero ter. Mas vai sair do vereador Alessandro, do caixa da prefeitura. Não tem de onde sair, não. Com a palavra, a vereadora Naná, com 5 minutos. Boa noite, senhor prefeito, vice-prefeito, vereadores e a todos que estão no nosso plenário.
vereador doutor Alessandro falou de um assunto que eu ia mencionar, que é sobre os aposentados, né? Mas isso já esclareceu também. E me preocupa muito mesmo, né, essa questão. Os projetos chegaram agora na nossa mão, né? Então nós não tivemos tempo hábil ainda para analisar nenhum dos projetos que deram entrada hoje. O bom é que é uma notícia boa em termos, até na última reunião foi um dos questionamentos que eu fiz ao prefeito, se ele tinha previsão de quando seria o reajuste e quanto o que seria o percentual. A gente entende a realidade da situação econômica e financeira do município, principalmente porque, querendo ou não, ainda é um início, né, prefeito? Às vezes as pessoas falam assim, mas já tem 7 meses que as coisas estão se arrastando, mas 7 meses é muito pouco para que se coloque a casa em dia, né? Então, eu acredito que isso ainda se perdure por mais alguns meses, até que tudo se encaixe. Qualquer projeto que venha para esta casa, que seja para beneficiar o servidor, eu acredito que vai ser unânime a aprovação desses projetos. Infelizmente, diante do exposto, o percentual não vai ser uma coisa assim tão relevante, mas a gente espera, sinceramente, do prefeito que se reduza o máximo possível de cargos comissionados para que, para o próximo ano, se alivie um pouco a folha, né? Como esse projeto está mais se referindo aos servidores municipais e não à área da educação, mas como alguns vereadores comentaram, e o próprio prefeito também comentou na área da educação, só a título de contribuição, eu gostaria que fosse revisto também algumas questões de reajuste na área da educação, e principalmente a questão de alguns cargos que estão sendo ocupados por pessoas que estão precisando de olhar melhor as questões do andamento das escolas, prefeito. Eu não sei se já chegou ao seu conhecimento, mas a questão da merenda das escolas, eu presenciei uma conversa entre pessoas da área da educação, uma pedindo emprestado para a outra, porque não está tendo assim uma organização da manutenção da dispensa. Então, as responsáveis estão tendo que pedir óleo emprestado, um trocando com o outro. Então, eu acredito que está faltando um pouco de organização na questão da merenda. Tá? Foi uma conversa longa que eu pude assistir, e eu acho que está faltando um pouco de organização nesse sentido. A merenda tem, mas ela está faltando em algumas escolas determinados itens que poderiam estar. Então, a conversa assim, fulana, me empresta tal coisa, acabou aqui, hoje eu não tenho merenda para criança. Então, eu acho que é só uma questão mesmo de adequação, não estou fazendo uma crítica, mas sim uma sugestão para que as coisas possam andar melhor nessa questão da educação. Tá? Porque, realmente, o PDDE, que chama? PDDE, que é uma ajuda que vem do governo, aquilo lá eles não podem mexer naquilo para custear as merendas, mais para manutenção, como parte hidráulica, compra de uma torneira, alguma coisa assim, né? Então, é só a título de sugestão para que olhe essas questões, porque o que eu fiquei sabendo é que, às vezes, falta até café para as professoras, né? É só a título mesmo de sugestão. Boa noite, vereadora. Nós vamos atentar às nossas críticas da senhora, vamos procurar saber se isso está acontecendo. Eu, particularmente, procuro visitar sempre as escolas e eu faço questão de ir na dispensa. É uma coisa que eu faço muita questão mesmo. Mas talvez por algum problema de logística possa ter faltado em um local ou outro, nós acertamos e erramos. Eu vou rever a queixa da senhora junto com a secretária de Educação, com o André da Nutrição
e se for constatado, prometo para a senhora uma resposta, tá? E vou implementar que essas trocas sejam feitas por alguma maneira, assim, por algum tipo de ofício, que ela não possa transitar, porque aí dessa maneira a gente conseguindo identificar, a gente consegue corrigir. Por falta de alimento no local, não é, isso eu garanto para a senhora. Mas nós vamos observar isso, vamos tentar melhorar sim, eu agradeço a crítica, vou conversar com a secretária Cláudia e prometo uma resposta para a senhora a respeito disso. Outra sugestão também é de que o senhor e outros visitantes não avisassem a visita nas escolas, porque eles preparam tudo para receber a visita e, de uma certa maneira, mascara um pouco a realidade da escola. Mascara totalmente. As supervisoras, para agradar, elas maquiam um pouco tudo isso. É bom visitar. Não marquem visitas. Eu gostaria, só um minutinho, prefeito. Eu gostaria só de pedir à vereadora, pertinente todas as questões, é claro. Existe um técnico que está acompanhando os minutos para que seja igual a todos os vereadores. Então, eu pedi que vocês ponderem as perguntas dentro daqueles minutos, por gentileza, prefeito. Eu comungo da mesma opinião da senhora sobre as visitas. Eu já fui em várias escolas e nenhuma delas é marcada. Não é marcada nem com a secretária. Já devo ter feito umas 10 visitas. Teve uma escola que realmente eu não fiquei satisfeito. Pedi as correções, mas esses profissionais da educação moram no meu coração. Cada dia que eu vou nessas escolas, eu fico assim, muito feliz. Mas eu realmente não marco as visitas, né? A Cláudia, que é minha secretária, sabe. Atualmente a minha esposa tem ajudado em visita alguns CMEs, e ela também não marca. E a gente realmente pega, a gente tenta ver a realidade ali, e algumas vezes nós já corrigimos mesmo. E se marcasse não teria nenhum valor, se ela está correta, né? Mas essas mulheres são maravilhosas, os servidores realmente são muito bons, de maneira geral, excelentes mesmo. Excelentíssimo prefeito, excelentíssimo presidente, vice-prefeito Dutti, boa noite a todos. Prefeito, eu gostaria de deixar muitos dos números que foram explanados aqui, já foram citados, já tirei minhas dúvidas, mas parabenizá-lo por essa preocupação com a saúde financeira do município. Eu acho que o gestor financeiro, o prefeito, ele tem que ser um administrador mesmo. Ele tem os secretários para fazer as funções de cada secretaria e... Pedir silêncio no plenário para que a gente possa ouvir a vereadora. E ele tem os secretários para fazer suas funções, né, de acordo com a sua secretaria, e a função do prefeito é essa mesmo, preocupar com a saúde financeira. É igual foi citado esses números em relação aos depósitos, né, as reservas da parte previdenciária, que não foi feito, não temos essas reservas, né, então isso é muito preocupante. Então, a gente tem que preocupar com o futuro mesmo, com o futuro financeiro do nosso município, porque a gente vê muitas prefeituras em situações muito piores do que a gente tem aqui hoje no município, que não é uma situação boa, mas muito pior em função desse descaso e dessa preocupação, porque muitos prefeitos a gente vê que preocupa em resolver o problema ali na hora, para agradar um ou outro, e o futuro é esquecido. Então, parabéns. E eu gostaria só de citar, entrar nessa parte aí da visita. Eu só queria deixar claro que nas minhas visitas que eu já fiz até hoje, esse segundo semestre, eu quero dedicar minhas visitas aos atendimentos, aos postos de saúde e às escolas, e faço questão de agendar, porque a minha função não é recriminar, ver se está mascarando ou não. A minha função é ir lá e ver a necessidade de cada escola. Solicitar o plenário
que a gente possa ouvir a vereadora. A necessidade de cada escola, quais as dificuldades, porque não adianta a gente achar que vai conseguir fazer tudo 100%. Todos nós erramos, todos nós falhamos, e a nossa função é ajudar para que o município melhore, e não de recriminar, de achar que está mascarando ou não. Tá, Naná? Só fazendo uma citação assim, porque realmente a gente tem que avisar para que quando o responsável por aquela unidade for nos receber, que ele já tenha tudo em mãos, as necessidades, para a gente apresentar para o prefeito. A nossa função é cobrar do executivo para que as coisas funcionem bem. Então, se a gente vai lá e não tem isso em mãos, como que a gente vai apresentar isso para ele? Então, eu quero avisar que todas as minhas visitas vão ser agendadas e que eu espero que qualquer dificuldade que vocês tenham, traga para a gente, porque a nossa função é essa. Boa noite. Vereadora Naná foi citada. Consulte se ela gostaria de utilizar dos 2 minutos para a réplica. Não, em momento algum eu estou fazendo nenhum tipo de discriminação. É só a título de contribuição mesmo, né? Eu sou totalmente a favor das professoras, das coordenadoras, das monitoras, mas eu vi isso, então me preocupou. A título de sugestão mesmo. Tá? Obrigado, vereadora. Com a palavra, o líder do prefeito, por até 10 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, amigos da prefeitura e demais que se encontram aqui no plenário, meu cumprimento especial ao prefeito, doutor José Xerém, ao vice Dutti, nosso colega, ex-colega de profissão. Imagino, os senhores, o prefeito iniciar o processo que tanto aconteceu em gestões passadas de atrasar o pagamento. Imagino os senhores, o chefe do executivo da cidade de Lavras, realizar o que era realizado em tempos passados, que era o parcelamento do pagamento. Não existe, senhor prefeito, dificuldade maior para o servidor que receber o seu salário atrasado ou até mesmo parcelado. Eu vou confessar aqui a todos que uma das grandes alegrias que eu tenho, senhor prefeito, é quando eu vejo o anúncio por parte da Cristiane Vitorino que vai ser pago dentro do mês o salário do servidor. Vejam, senhores, vejam os senhores a grandeza do ato do prefeito e de sua assessoria com relação a esse fato. E quando o prefeito mostra esses números, que até a mim chocou, e vejo, senhores, estou sempre lá na prefeitura, conversando com o secretário, assessoria jurídica, tantos outros, eu vejo que o prefeito, nesse momento, ele tem que esquecer um pouquinho o lado político e pensar, senhor prefeito, na gestão pública. E eu afirmo com toda a segurança, nenhum servidor será prejudicado. Muito pelo contrário, ele terá o seu futuro de trabalho garantido. Porque eu já fiz parte, senhor prefeito, de uma comissão que analisou os recursos do Lavasprev, e o ex-gestor do Lavasprev foi enfático em dizer, no ano passado, que daqui a 20 anos a prefeitura não tem condições de pagar um servidor sequer que aposentar. E só para lembrar a todos, eu acho que não haveria nem necessidade, nós estamos vendo as capitais do Brasil completamente dilapidadas, porque fazem política e esquecem de realizar a gestão pública, que é tão importante para o servidor. Olha o Rio de Janeiro, vereador João Paulo, os servidores fazendo campanha para receber cestas básicas, porque lá foi feita política e não foi feita a gestão tão importante. Então, senhor prefeito, eu não quero me alongar, vereador Dutti, ex-vereador Dutti, mas eu fico feliz em receber essa notícia, porque o servidor consciente, aquele que realmente abraça as causas da prefeitura, que valoriza o esforço do prefeito e sua equipe, ele vai entender
as questões, os méritos dos projetos que serão apresentados. E digo mais, como forma de esperança, acompanhando as contas do prefeito, as contas da prefeitura, as arrecadações, o ano de 2018 será um ano glorioso para a administração pública municipal e com absoluta certeza também para a Câmara de Vereadores. Eu vejo o esforço do vereador João Paulo, presidente, em ajudar. Eu tive a oportunidade de fazer, na época de Dr. Marcos Xerém, todo o esforço para ajudar na governabilidade. Então, essa Câmara, senhor prefeito, ela é responsável. Ela é, de alguma forma, conivente com tudo aquilo que acontece no poder público. Então, eu tenho absoluta certeza que os vereadores vão analisar os projetos com muita consciência, não pensando no servidor, no salário de hoje, mas pensando num futuro melhor para toda a sociedade, em especial para o servidor municipal da Prefeitura de Lavras. Muito obrigado. Vereador Marcos Possato, meu líder de governo, nós temos caminhado aí sempre também com muitos problemas do município que a gente tem resolvido. Você já tem muito tempo de política, queria aproveitar hoje e agradecer a contribuição que você tem dado ao nosso governo ali como líder. Na realidade, o que a gente fez nesse momento foi, no projeto, vocês vão ter oportunidade de ler, passar a progressão e o reenquadramento para 2019 e liberar quinquênio, biênios e trientenários, e a parte da educação totalmente liberada para 1.100 funcionários. Mesmo a gente dando um passo que eu considero bastante importante agora, não foi assim o que eu me considero completamente feliz e pleno em ter feito. O ideal, porque o impacto ainda não está muito bem estudado e eu tenho a impressão muito forte que nós não conseguiríamos. Em segundo lugar, que a gente tem que rever os reenquadramentos e as progressões que foram feitas anteriormente, para a preocupação que eu tenho, que eu falei com o vereador Alessandro. O futuro desses servidores depende dessa gestão e dos outros. Então, ao servidor público municipal, preste muita atenção no futuro dos gestores e dos condutores dessa cidade. Porque muito do seu futuro está na mão dessas pessoas que você vai colocar seu voto. Eu estou dando minha contribuição, fazendo isso, mas tem muito chão pela frente ainda para os servidores. Servidores, assim, muito bons e merecedores de cada centavo de sua aposentadoria no futuro. Vou tentar fazer o de melhor que eu possa fazer para eles. Ainda volto nessa casa no futuro, espero que dentro de alguns meses, para apresentar números mais fidedignos a respeito do impacto das condições financeiras do município. Muito obrigado. Senhor prefeito, nós temos visto que Lavras é outra cidade, né? Progrediu bastante, estamos cientes de que muita coisa ainda precisa ser feita. Naná ponderou muito bem, 7 meses é muito pouco para colocar a casa em ordem, embora Vossa Excelência tenha mostrado ênfase no que está fazendo, compromisso com o poder público, compromisso com o dinheiro público, e está fazendo o melhor possível para todos os cidadãos lavrenses. Então, estou com o coração limpo, coração leve, de ter caminhado ao seu lado durante as eleições, e ando de cabeça erguida nas ruas, que nós estamos cumprindo aquilo que foi programado no seu plano de governo. Aqui, na Câmara Municipal, estamos fazendo uma gestão compartilhada. Então, na presença do vereador Tiailton, do vereador Bira, da nossa vereadora Daia Protetora, do vereador doutor Alessandro, do líder do prefeito nesta casa, ex-presidente, ex-vice-prefeito, Marcos Possato, na presença do doutor Sebastião, meu vice-presidente aqui na Câmara, na presença do Toninho do Raio-X, nosso segundo tesoureiro, na presença do mestre Grilo, nosso primeiro tesoureiro, na presença do vereador Coronel Claré, nosso primeiro secretário, da vereadora Cristiane Costa, segunda secretária, do vereador Lila, do vereador doutor Matusalém, da vereadora Naná, do vereador Enio, do vereador Peterson, do vereador professor Carlos Indomar. Eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor pode contar com a Câmara Municipal de Vereadores. Nós já sentamos com a nossa assessoria técnica e financeira
juntamente com a secretária de administração, Cristiane, e com o advogado desta casa, Dr. Paulo, e economizamos R$ 1.007.000 na nossa lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Assumimos o compromisso de devolver ao senhor prefeito todos os meses, e enquanto estivermos nessa gestão compartilhada, o compromisso está reafirmado, devolução para os caixas da prefeitura, para que possa ser feito melhor para a nossa cidade, de R$ 100.000 mensais. Até o presente momento, muito obrigado, até o presente momento, muito obrigado. Até o presente momento, já destinamos R$ 500.000 e, com maior prazer, iremos, em uma gestão compartilhada, fazer isso até o final deste mandato. Muito obrigado. Passo a palavra ao vice-prefeito Dutti para que faça as considerações finais e, logo em seguida, ao prefeito José Xerém. Presidente João Paulo Felizardo, em seu nome eu cumprimento a todos, meu amigo, companheiro, doutor Zé Xerém, demais pessoas que estão presentes no plenário hoje. Só gostaria de dizer que a minha honra, a minha satisfação de estar trabalhando com o doutor Zé, uma pessoa séria, transparente, e tenho certeza, em tudo aquilo que ele vai fazer, sempre me conversa comigo, comunica, mostra as dificuldades, e a intenção dele é a melhor possível. Temos a honra de ter conosco um grupo competente de assessores que estão trabalhando junto com nós, pessoas comprometidas, responsáveis, e vocês podem ter certeza, tanto os vereadores como os funcionários municipais, que a intenção nossa é de fazer o melhor possível. Se a gente não está fazendo mais, é porque realmente a situação não está ajudando. Mas é um compromisso do doutor Zé Xerém, junto comigo, na nossa campanha, de priorizar o pagamento do funcionário em dia. Esse ano, do conhecimento de todos, as dificuldades que o nosso prefeito teve no início do ano, com salários atrasados, 13º, e teve que pagar, e tantas outras coisas mais. Inclusive, eu achei muito louvável, um dia que eu estive na prefeitura, que ele me falou: Dutti, eu preciso priorizar essas pessoas que fazem esse trabalho assistencial no nosso município, por exemplo, asilo, Casa do Vovô, Fazendinha do Padre Israel e São Vicente de Paula, né, prefeito? Então, achei isso muito importante, que são pessoas que fazem esse trabalho no nosso município, que a gente tem que louvar e agradecer por estar fazendo isso por nós. Então, só finalizando, só gostaria de dizer que fiquem todos tranquilos, que a intenção do prefeito é de fazer um trabalho sério e a tudo que puder de fazer para ajudar os funcionários, ele vai fazer. E a nossa cidade está aí, a nossa zona rural também está aí, nós não estamos inventando nada, todos estão vendo o quanto que já melhorou, graças a Deus, né? Isso devemos ao trabalho sério que nós temos do nosso prefeito. Então, eu, como vice, só tenho que agradecer e dizer que é uma honra muito grande para mim, doutor Zé Xerém, estar trabalhando com o senhor e com essa equipe maravilhosa que tenho, que estão comprometidas com a nossa cidade de Lavras. Obrigado a todos. O presidente queria agradecer o espaço, agradecer a cada um de vocês aí. A administração tem a cara e o papel de todos nós, jamais conseguiríamos sozinhos, então vocês têm esse papel aí. Vocês vão ver nessa semana agora que nós vamos colocar diversas passagens elevadas para os cidadãos. Amanhã colocamos duas, uma próxima à funerária, outra próxima a Pio lá na Chagasdória, né, Vavá? Vavá falou que são duas amanhã, vamos ver se vai ser duas, se nós vamos conseguir colocar as duas mesmo. Mas essas são verbas específicas que você não pode gastar com salário. Todas as outras estão assim brutalmente contingenciadas. Então nós temos a verba da taxa de iluminação que nós
enquanto não somarmos e garantirmos o salário do servidor até dezembro, para o mês de setembro nós já temos essa garantia, então o servidor vai receber dentro do mês em dia, muito provavelmente outubro aconteça o mesmo, nosso desafio é novembro e dezembro, então são R$800 mil que o posteamento não vai ser feito, nenhum poste vai ser colocado na cidade mais, porque o recurso é completamente contingenciado, porque pode ser usado para folha de pagamento. Então, recursos que podem ser usados para direcionar ao pagamento de servidores, eles serão lá alocados. Aqueles que são verbas específicas, nós não podemos gastar com salários, aí eles vão ser aplicados. E é o que nós fazemos. Nós estudamos onde podemos colocar cada pouquinho do recurso que nós temos. E vamos colocando ele muito bem. É uma gestão que agora, recentemente, eu consegui alugar um carro para o Dutti estava indo para a estrada rural, no carro dele ainda. Nós não temos telefones corporativos. Nós agora que o gabinete passou a alocar um carro em dias de viagem, nós não temos um carro que a gente tenha condição plena e confiança de viajar, apesar desse excelente motorista que eu tenho, que é o Ricardo. Então, nós contingenciamos muita coisa que nós podemos. E estamos fazendo isso com esse objetivo. Esse ano foi um ano realmente muito difícil, porque na gestão pública é fatiado em 12 meses. Não tem reserva, líder de governo Marcos Possato. Se você passa devendo para outro ano, ele vai ter que sair de algum local. Não tem o que ficou do ano passado, como é que você aloca? Então, esse ano foi realmente um ano muito difícil. Eu estou com muita esperança e fé, focado e baseado num trabalho, que nós vamos cumprir meu objetivo esse ano. Mas demanda de bastante trabalho ainda. Vou pedir bastante austeridade para os servidores e para os secretários, mas estou muito animado. Queria agradecer, boa noite a todos. Espero que conte com a aprovação de vocês, porque eu realmente não tenho muitos caminhos, não. O caminho é realmente esse. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo apoio. Nós agradecemos a presença do prefeito e eu suspendo a reunião por 20 minutos e solicito aos presidentes da Comissão de Serviços Públicos Municipais, Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos que desçam a seus gabinetes para análise de pareceres.